Shalom Adonai Lehor, paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez através da rede social, nós estamos com a revista comentada pelo pastor José Gonçalves e hoje nós estamos com a lição número 11, a sutileza das mídias sociais. Não sai daí, é só o tempinho de você buscar a sua Bíblia e a sua revista e voltamos já já com o nosso estudo. Já voltamos, né, com a nossa lição número 11, a sutileza das mídias sociais, né? Olha, vocês não sabem o quanto que eu almejei essa lição, viu? Olha, faz 20 anos que eu estou na cidade de Cascavel. Há 20 anos atrás, eu cheguei com um computador, eu tinha um computador, eu vim de São Paulo, né, eu e minha família, e nós viemos com um computador, numa época que a internet era internet de escada, né? Que aí você tinha que conectar a internet no sábado, às 8 da noite, e ficar com o computador ligado e a internet ligada até domingo, meia-noite, para pagar somente um pulso, né? Porque toda vez que você desligava e ligava o computador com a internet, você pagava um pulso. É uma época que era muito caro, né? Então nós utilizávamos a internet no sábado, às 8 horas da noite, e ficava o computador ligado até domingo, meia-noite, né? Aí de vez em quando nós usávamos um pouquinho a parte da noite a internet para fazer alguma pesquisa, alguma coisa, né? Era aquela internet lenta que para carregar uma página de notícia dava tempo de você ir na cozinha tomar um cafezinho, voltar e estava carregando a página, né? Sem contar o barulhinho que fazia irritante da internet de escada, né? Não é como hoje, você abriu a página, já abre vídeo, tudo, né? Um vídeo como esse mesmo de estudo, misericórdia, acho que nem tinha como colocar na internet, não tinha nem opção, né? Então era uma época difícil. Mas enfim, quando eu cheguei com o computador aqui, que era uma tecnologia na época, né? Aqui em Cascavel, no Paraná, eu lembro que os ensinos na Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, e era que o computador era do demônio, né? Todo mundo falava que o computador, a internet nem se fala, né? A internet era do demônio, tudo. E eu lembro que eu debati muitas vezes com alguns professores, né, na época, né? Hoje, se tem algum desses professores vivo ainda, né? Espero que sim, né? Porque uns já eram de idade, né? E se estiverem assistindo meus vídeos, né? Hoje eles estão vendo que o que eu falava era a verdade, tá vendo? Tá vendo? Professores aí, né? Então, porque naquela época eu debatia muito, porque eles falavam que o computador era do demônio, a internet era do demônio, e eu falava, não, gente, não é bem assim, vocês estão equivocados, né? Eu lembro que quando saiu, quer dizer, eu lembro não, né? Mas eu estudei na época que saiu o rádio, todo mundo falava que o rádio era a boca do demônio, no fim todos os crentes passaram a ter rádio, porque foi através do rádio, muitas pessoas aproveitaram a oportunidade de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho através dos rádios, de, né, louvar ao Senhor. Então muitas pessoas ouviam louvores através do rádio. Então o rádio foi uma ferramenta, né, que na época era tecnologia, uma ferramenta utilizada para o bem, utilizada para o evangelismo, né, porque não é o aparelho que é do demônio, mas em si a pessoa que está usando, né, porque o rádio depois foi provado que foi um benefício muito grande para a evangelização e também, né, para louvar, pregar e assim tudo mais, né? Então aí o rádio já não deixou, tipo assim, Deus já tomou o rádio do demônio, né? O demônio criou o rádio, Deus tomou dele. Aí depois foi a televisão, né? Aí a televisão era do demônio também, era a imagem do capeta que as pessoas falavam. Aí sim eu peguei uma época que o crente não podia ter televisão. Eu nunca desfiz da minha televisão, também sempre debati com os pastores, falei assim, não, pastor, vocês estão equivocados, o pensamento de vocês é errado. Não é a televisão em si que é do diabo, mas sim a pessoa que está utilizando, o programa que ela vai assistir, né? Depois foi provado também que através do meio de comunicação, da televisão, também muitos pastores utilizaram esse meio de comunicação para pregar o Evangelho, né? Para divulgar os seus trabalhos na igreja.
Os cantores também aproveitaram para divulgar o trabalho deles, louvar, ficarem conhecidos no meio da mídia e no meio evangélico e no meio das pessoas que não são evangélicas. Então, foi provado também que a televisão foi muito bem usada para o fim da evangelização. Aí, muitos crentes começaram a ter televisão, aí Deus tomou a televisão do diabo também. Aí foi a internet, né? Que nem eu mesmo, eu fui muito atacado, porque eu ainda cheguei aqui em Cascavel numa época que não podia nem ter televisão, muito menos computador e internet, né? E eu debatia nos estudos, não, irmão, e eles falavam, não, você está errado, irmão Eduardo, que você tem a ferramenta do diabo, que não sei o quê, que você tem que se livrar do computador, que esse negócio de internet foi o diabo, porque nós estamos no fim. E hoje nós estamos com a revista da Escola Bíblica da própria Assembleia de Deus, defendendo aquilo que eu ensinava no começo, né? Hoje ela está defendendo que a mídia, ela pode ser utilizada para fins evangelísticos, né? Hoje a internet também, ela pode ser uma ferramenta tremenda para ser utilizada para o evangelismo, para a propagação do evangelho para aqueles que não creem ainda, né? Tem o lado ruim, tem como teve o rádio, os programas de rádio mundano, como a televisão, as novelas mundano. É claro que também internet, mas aí vai depender de quem está assistindo, né? Ferramenta do diabo é quem está assistindo, né? De quem vai procurar a programação. A internet você vai ver se você quiser, se você acessar, né? Por exemplo, esse estudo aqui que nós estamos passando está sendo colocado na internet, no canal do YouTube, lá no Pastor Eduardo Munhoz e também lá no Facebook. Está sendo colocado lá um estudo bíblico da própria palavra de Deus para auxiliar muitas pessoas ao entendimento das Escrituras. Então está sendo uma ferramenta usada para o bem. Então hoje a Assembleia de Deus vai estar defendendo a internet, né, a mídia em relação ao fim do evangelismo, né? Você vê, né? Eu falo que o mundo dá a volta, né? Por isso que eu sempre digo, gente, né? Não vamos colocar doutrina que não está escrito aqui. Não vamos inventar doutrinas. Não vamos criar doutrinas fora da palavra de Deus, né? Eu tenho um morro de medo de criar doutrinas, ensinamentos que não estão aqui, porque eu não quero ser fariseu, né? O fariseu colocou muitas normas em volta da verdadeira lei que nem eles conseguiram cumprir. Porque como que fica hoje os pastores, né, que excluíram muitas pessoas por causa do rádio, por causa da televisão, por causa do computador e da internet, e muitas pessoas saíram da igreja por causa disso e morreram desviadas e foram para o inferno por causa desses pastores que não tinham a visão espiritual e nem entendimento. E hoje na casa deles eles têm internet, eles têm televisão, eles têm rádio e estão vivendo a vida aí. Mas e as pessoas que eles botaram para fora da igreja por falta de conhecimento, de colocar doutrinas que não estão aqui? Eu jamais vou fazer isso, colocar uma doutrina na minha igreja que não está aqui, que não vem de Deus. Entendeu? Então isso é muito perigoso, é perigoso. Porque nós somos, como falamos na lição passada, nós somos responsáveis pelas vidas que Deus confia nas nossas mãos. Então eu não posso ensinar aquilo que está fora da palavra de Deus. Amém? Então hoje os pastores estão usando a internet a rodo, né? Hoje estão aproveitando e se lambuzando com as mídias sociais aí, né? Na propagação do evangelho, no louvor e tudo mais. Não que eu estou achando ruim, isso é bom, isso é benefício. Mas, né? Há uns anos atrás condenavam, né? Mas interessante que Deus é maravilhoso, né? E o mundo dá a volta. E estamos aqui agora com a lição falando sobre isso. Então vamos lá. Lição número 11, a sutileza das mídias sociais. Não fica com raiva de mim aí, pastores, tá bom? Fica não. Texto áureo. Eu já vou começando a ler com a leitura bíblica em classe, que aí lá já vai mais completinha, que se encontra na carta de Paulo a Roma, né? Aos crentes lá em Roma. Então, carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12,
a partir do versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de vocês, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ó, é o que eu estava falando agora, tá vendo? Ó, vou ler aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É o que nós comentamos agora. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, tem que ser temperado, né? Temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmos, né? E a ninguém torneis mal por mal, e procurai as coisas honestas perante todos os homens, né? Apóstolo Paulo, grande exemplo, né? Vamos ler a introdução. Aí nós vamos ler, como de costume, o capítulo 1, inciso 1 e 2. Essa lição é curtinha, mas é bem interessante. Então vamos lá, a introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer o uso das mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter, né? Então aqui está falando que não é a internet em si que é mal, não, mas a gente tem que saber fazer um bom uso delas, né? Quem vai colocar as coisas na internet são pessoas, né? Então se as pessoas vão colocar coisas, pornografia, essas coisas, são elas que estão colocando na internet, não é a internet em si que tem, as pessoas que estão colocando, elas que são más, né? Elas que estão com segunda intenção. Nós cristãos, nós vamos aproveitar essa mídia social, que é a internet, que é poderosa. Por que digo poderosa? Porque o alcance, né, dela vai praticamente para o mundo inteiro. Então um vídeo como esse é assistido lá em Bilbao, lá na Espanha, lá em Madrid, na Espanha, né? É assistido lá pelo César, lá em Portugal. Então você vê, atravessa o oceano, um vídeo de estudo desse, né? E quantas pessoas, não só no Brasil e fora do Brasil, como eu acabei de falar, que tem a possibilidade de assistir um estudo como esse, não só meu, mas de como muitos pastores e irmãos que colocam seu conteúdo na internet para propagação e ensino da palavra de Deus. Então, ela é uma ferramenta poderosa que nós podemos usar como bom uso no meio para a evangelização. É isso que está falando aqui a introdução. Tópico 1 diz assim: os cristãos na era digital, olha só, a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1, e o versículo 4, né, escrito pelo sábio Salomão: uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides, que até hoje, né, a gente olha as pirâmides lá e fala, né, nossa, foi os egípcios que fez, né, como que foi, né, ciência, os arqueólogos tentando descobrir mais sobre o mistério das pirâmides, né. Os sumérios é atribuído a escrita. A conquista do superespaço é uma marca desta geração, é a nossa, né? Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas, né? Vamos deixar nossa marca aí também através da mídia social, né? Portanto, e consequentemente, a igreja também faz parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual, né? Então aqui está falando que, né, no passado deixaram suas marcas através das pirâmides escritas e muito mais através da história, né? Hoje nós estamos com a internet, né, algo bem mais avançado,
um alcance longo. Antigamente era enviado cartas, né? O trabalho dos apóstolos enviar as cartas, né? Que a pessoa atravessava o oceano, né? Quanto tempo demorava para chegar as cartas, né? Nas igrejas para ver o que Paulo estava instruindo eles. No meu tempo, né? Os jovens de hoje não sabem o que é isso, mas no meu tempo mesmo, né? Tudo era enviado por cartas, né? Então você enviava uma carta para uma pessoa num outro estado, demorava semanas, né? Às vezes chegava a demorar mês ou meses para uma carta chegar até a pessoa, né? Então o meio de comunicação era difícil. Quem tinha um telefone era só pessoa rica, não era qualquer um que tinha um telefone, né? E os orelhão, misericórdia, né? Você tinha que andar com a bolsa cheia de ficha e longas filas para chegar a sua vez para fazer uma ligação. Então era muita dificuldade. Hoje não, hoje nós temos, através da internet, né, da tecnologia de hoje, nós temos os celulares, nós carregamos o telefone no bolso. E olha que quando era falado na minha época que um dia você carregaria o telefone no bolso, as pessoas zombavam, hein? Como carregar um telefone no bolso? Que negócio que é esse, né? Era falado isso. Hoje os celulares, né? Eu lembro que eu tinha minha escola de informática, eu falava, olha, vai chegar um tempo que você vai comprar as coisas sem sair de casa. Eles falavam assim, mas esse professor, como que a gente vai comprar uma coisa sem sair de casa? Eu falava, pela internet, logo a internet vai avançar de uma forma que você vai comprar sentado na sua casa. E os alunos davam risada. Quem é meu aluno e está assistindo esse vídeo aí sabe disso, que eu falava isso. Eles davam risada. Hoje você compra, né, pelo Shopee, pelo Mercado Livre, por OLX, não tem tantos, né, AliExpress, então você compra pela internet hoje, tudo é comprado e chega na sua casa. Eu mesmo compro muito pela internet. Então, ó como que evoluiu, né? O WhatsApp, hoje você não precisa de carta, né? Você já manda a notícia e na hora a pessoa já vê, né, fica sabendo do que você quer, né? Então hoje, muito mais prático, muito mais interessante a facilidade que nós temos hoje para tudo isso, para o meio de comunicação e também para a propagação do Evangelho, né? O inciso 2 diz assim, cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias, como nós comentamos agora, né? Que os separavam. 1 Coríntios 5:9. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, que é um WhatsApp e os princípios básicos do seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Quem diria, né, a Assembleia de Deus está aqui na sua revista dizer que é necessário usar a internet para a igreja. Ai, meu Deus, é só o tempo, né? O tempo de estudo, né? E Deus é tão maravilhoso que tá eu aqui ensinando isso aqui de novo depois de 20 anos, né? Mantendo a minha palavra. Então, com aquilo que eu falei há 20 anos atrás, hoje os professores estão concordando, ensinando aquilo que eu falei há 20 anos atrás e eles falaram que era errado, né? Irmãos, falaram que eu era do diabo. Falaram que eu era do diabo. Eu estava sendo usado pelo diabo por causa do meu computador, né? E falavam que eu estava passando por luta e dificuldade por causa dessas coisas também. Ai, meu Deus, e hoje está aqui, né, ensinando, né? Por isso que eu falo, gente, não inventa doutrina nova. Inventar doutrina nova, sim, é do diabo, porque tudo já está escrito aqui na palavra de Deus. Começo, meio e fim, né? Passado, presente e futuro já está aqui. Não adianta você criar coisa nova. Tópico 2. Os desafios de ser igreja na era digital. Agora vamos ver os desafios, né? Isso eu vou comentar também que é sério, hein? Desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe na do meu lado. Porque Tomé tinha duvidado, né? Só que assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A revista não vai esclarecer isso, tá? A revista não vai esclarecer. Mas vamos lá. Se você fizer um estudo profundo
da vida de alguns apóstolos, cada um tinha uma função. Jesus escolheu cada um deles tinha uma personalidade. Cada um deles tinha uma personalidade. Tomé, ele era uma pessoa que gostava de ciência, ele era muito voltado à ciência, né? Aquilo palpável. Quando ele começou a seguir Jesus, ele era uma pessoa inteligente também. Jesus mesmo ensinava, falando assim, ó, quando disserem para vocês, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acrediteis, não acrediteis. Então, ele ouviu muito o próprio Jesus dizer isso. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos apóstolos, o Tomé não estava na casa com eles, Tomé não estava ali. Então, quando eles chegaram para Tomé e falaram, olha, o Senhor apareceu para nós, o que ele pensou? Ele pensou aquilo que Jesus tinha falado. Não, peraí, o próprio mestre ensinou para nós que se disserem o Cristo está aqui ou está ali, não é para acreditar. Então eu não acredito, eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, na marca, né, das mãos dele furada pelos pregos e na costela que o soldado furou com a lança, lá onde saiu sangue e depois saiu água, né? Então, quando Tomé chegou, Jesus falou para ele assim, ó, poupa, né, minhas feridas para você ver que eu sou o mesmo, né? Então ele viu as feridas da mão, da marca da mão e a ferida na costela de Jesus. Aí ele creu, né? Mas não vou condenar Tomé por causa dessa atitude. Nós temos que ser sábios, tá bom? Então não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Nós falamos na aula passada sobre o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Ó, vamos desigrejado de novo. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, que evidentemente é um erro. Na igreja de Cristo, as pessoas não apenas integram, mas existem e se completam. Bom, aqui o que está falando, eu concordo realmente com a revista, né? Em relação que muitas pessoas estão deixando de congregar e falam assim, não, mas eu assisto uma pregação na televisão, tem lá o pastor tal, lá inclusive eu ponho um copo de água em cima do meu computador, eu ponho um copo de água na minha televisão, ele ora, eu tomo, eu sou curado, né? Inclusive nessa época de pandemia, né, os pastores que estavam servindo a ceia, né, pela internet, né? Então ele pegava lá, falava, pega o seu vinho aí, o seu suco, as pessoas pegavam, então ele ungia lá e a pessoa tomava. Peraí, mas a ceia é uma confraternização entre os irmãos, é uma comunhão entre os irmãos, né? E uma comunhão, você sentir o calor da outra pessoa, é uma perto da outra, é uma do lado da outra, né? Não é uma longe da outra. A internet é muito boa sim, mas eu não posso usar isso como desculpa e não ter mais igreja. Então eu não vou abrir mais igreja, vou fazer meus cultos através da internet, vou pedir as ofertas pela internet e vou viver assim. Não, irmãos, não é assim. E como eu vou ter comunhão? Eu falo, irmão, vou orar para você daqui. Né? Às vezes a pessoa precisa de um abraço, num companheirismo, numa conversa. A igreja, ela precisa estar... É igual ao nosso corpo, não tem como eu pegar e desmembrar todinho meu corpo, cortar membro por membro. Se eu fizer isso, o meu corpo vai morrer, ele precisa estar unido, cada membro precisa estar unido com o corpo, onde cabeça é o Cristo. A igreja, ela precisa estar reunida. A igreja, ela funciona reunida, na comunhão do partir do pão, na comunhão entre os irmãos, na comunhão do louvor, todos adorarem junto, sentir a graça do Espírito Santo juntos, é no calor, é junto, né? Claro, quando não é possível, nós utilizamos o meio da rede social quando aconteceu na pandemia, né? Que as igrejas estavam proibidas de abrir, mas eu não posso fazer um uso disso, né, direto, né, isso aí é errado, né, a igreja ela precisa estar reunida com pessoas, e tem muita gente que não vai mais para a igreja, que são os desigrejados, como nós falamos na aula retrasada. Os desigrejados, eles aproveitam essa oportunidade, olha, eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Qual é a sua certeza que você vai para o céu? Eu vou para o céu porque eu creio em Jesus,
E às vezes eu assisto o programa do pastor tal lá, do pastor Munhoz, eu assisto o estudo dele lá, e olha, o estudo dele lá mexe comigo, hein? Então eu vou pro céu, eu vou pro céu. E eu não preciso de igreja, eu não preciso de igreja. Eu na minha casa, Deus conhece o meu coração, eu estou assistindo o programa do pastor Eduardo Munhoz, né? E eu aceitei Jesus e estou aqui na minha casa e eu vou para o céu. Então não, isso aí está errado, né? Isso aí está errado. A gente vai usar a mídia social para você aprender a palavra de Deus, você ouviu uma pregação, você ouviu o estudo sim, mas você precisa congregar sim, você precisa estar dentro da igreja e ter o calor da comunhão entre os irmãos na igreja, né? Então a gente precisa sim, tá bom? Então vamos lá, mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. E muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores e famosos. Bom, aqui o que a revista está falando, que tem muitas pessoas que aproveitam para se aparecer, né? Então, às vezes você nem sabe, nem conhece a pessoa, nem o proceder da pessoa, nem o dia a dia dela, né? Às vezes é uma pessoa que nem crente é, né? É que nem tem muitos cantores que usam a internet, compõem, cantam louvores, mas eles não servem a Deus, eles não são cristãos, né? Eles são cantores gospel, né? São cantores gospel, então eles aproveitam a mídia. Por que eles aproveitam a mídia? Porque tem muitos seguidores. Então as pessoas começam a seguir, as pessoas começam a curtir, sem ter o conhecimento de quem é aquele camarada, né? Só porque ele cantou um hino bonito, aí começa a seguir e começa, em partes, muitos até idolatrar, né? E com isso daí ele começa a ganhar em cima disso. Porque a gente sabe que a internet, você sendo influente, você começa a ganhar, né? Dependendo o tanto de visualização, né, e inscritos, você começa a ganhar. Então você já começa a ter um salário em cima disso, é um influencer, né? Então ele acaba influenciando muitas pessoas, mas ele mesmo não tem Cristo no coração. E muitos pregadores têm a vida toda desconcertada, vivem no adultério, vivem na fornicação, não dão bons exemplos, né? Às vezes nem igreja eles têm, nem congregam em lugar nenhum, mas vão pregando nas igrejas por aí, como é mostrado na mídia, né? Então as pessoas acabam também seguindo eles, né? E colocando eles num patamar que na verdade eles nem merecem, então eles aproveitam. E aqui muitos cristãos também que começam a seguir celebridades mundanas, né? Pessoas que não estão no nosso meio, pessoas que não confessam Jesus Cristo, pelo contrário, pessoas que incentivam a moda mundana, e muitas vezes dessa moda mundana vem com amuletos, né, imagens satânicas, e muitos cristãos começam a usar porque está vendo lá, né, o influencer na rede social, o cantor, o ator, seja quem for que é influência na mídia, na rede social, usando um colarzinho, né, às vezes com um emblema com o emblema da pessoa que não, do ateísmo, desculpa, né, fugiu da mente, né, com o emblema do ateísmo. Ah, eu achei bonito aquela correntinha com o emblema do ateísmo, então eu vou utilizar. A minha aqui é as 12 tribos de Israel, e aqui, né, aqui atrás vai falar Jerusalém, homenageando Jerusalém. Então não vai falar da minha. A minha tem um significado. Então assim, as pessoas começam a ver isso e seguir e usar até certo tipo de moda por causa das pessoas que eles têm acompanhado e assistindo. Então, devagarzinho vão trazendo o mundo para dentro da vida deles, né? Isso aí é perigoso, porque está vendo ali na mídia, né? Na rede social. Tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. Sensualismo, isso é perigoso, isso aí eu vou comentar, tem uma irmãzinha que vai ficar brava comigo, né? A noção de santo profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. Apóstolo, Epístola de Pedro, né? Primeira Epístola de Pedro 1,16. Infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação.
interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Hoje, infelizmente, no meio cristão, né, no meio evangélico, que tem acontecido esse tipo de coisa de pessoas utilizar, né, o WhatsApp, né? Existe um WhatsApp, né, um site de relacionamento cristão. Misericórdia, irmãos. E tem crentes, tem pessoas que se dizem profetas de Deus, pregadores, que são inscritos nesses sites de relacionamento cristão, relacionamento gospel, para se relacionar, para ter uma intimidade. E às vezes, na troca de informação, quando ele acha uma varoa, ou a varoa acha um varão, depois eles começam até a mandar foto íntima entre os dois, marcar encontro e ter relacionamentos em fornicação, muitas vezes até o adultério nesse site de relacionamento, utilizada pelo WhatsApp, irmãos. Crentes envolvidos nisso, crentes, por isso que eu falo, não é a mídia social que é pecaminosa, mas são as pessoas que utilizam ela. Crente não tem que se envolver em site de relacionamento, né? Tem que pedir a graça e a misericórdia de Deus para enviar uma pessoa de Deus, não se envolver nessas coisas. Outra coisa também utilizada, Instagram, utilizada também no Kawaii, no TikTok, são crentes sensualizando seus corpos na mídia, né? Tirando fotos e fazendo vídeos sensuais e colocando na mídia para as pessoas estar vendo, porque se estiverem sensuais nos vídeos e nas fotos na rede social, tem muita curtida, tem muita visualização, então ela vai aparecer mais. Então muitos, eu não estou falando da pessoa do mundo nós sabemos como eles são, não estou falando de crente. A revista aqui ela fala mais do mundo, mas eu estou falando do nosso meio, é do nosso meio. Jesus fala, tira primeiro o argueiro do teu olho antes de tirar do teu irmão. Então vamos tirar o argueiro do nosso olho. É do nosso meio, né? Que tiram fotos sensuais e colocam na rede social. Porque se ela colocar uma foto sensual ou fazer um vídeo sensual e colocar no Instagram, colocar no Kawaii, colocar no TikTok, vai dar visualização. E se der visualização para ela, ó, beleza, joia. É isso que eles querem curtida e visualização, querem se amostrar. Isso é um pecado. E isso, infelizmente, vai comprometer a sua salvação. Isso eu falo à luz da palavra. Amém? Narcisismo. O que é um narcisismo? A gente ouve falar muito disso, né? Essa geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. O narcisismo é aquele que cultua a sua própria imagem, ele se idolatra, né? Ele se adora, né? São pessoas amantes de si mesmo. 2 Timóteo 3:2 fala sobre isso, hein? O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade e todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Pecaminoso. Isso é errado, pastor? Porque ela diz aqui, ó, mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade, usando redes sociais, para se firmarem, o problema se torna preocupante. Isso é errado, pastor? Eu fazer selfie? Não, eu também faço, né? Agora deu uma paradinha, né? Depois que hackearam o meu Facebook, hackearam o meu WhatsApp, aí também está o perigo, ó, de pessoas hackearem, né? Você está muito na mídia e as pessoas aproveitarem a situação para tentar um estorno, né? Te fazer chantagem, né? Mas graças a Deus eu não tenho nada que me compromete na rede social, não tem nada que me compromete em fotos, né? Então a pessoa tentou, né? Tentou, mas deu errado, né? Acabou dando errado para essa pessoa. Mas imagine se eu fosse uma pessoa que postasse fotos sem camisa, né? Ou algumas fotos sensuais, alguma coisa assim, podia fazer uma montagem e me comprometer, né? Mas não teve como. Então é um perigo, tá? É um perigo, às vezes as pessoas, você está aparecendo muito,
as pessoas usar o seu Facebook, né, o que você coloca ali. Tem muitas pessoas que não têm o que fazer, em vez de limpar uma casa, fica seguindo as outras pessoas na rede social para achar algum defeito, né? E tem aquelas pessoas que são as quadrilhas, né, que procuram também ver se a pessoa é importante, se a pessoa está na mídia. Então ela aproveita, aí vem os vírus, os famosos vírus no celular, que hoje é a coisa mais simples e mais fácil. As pessoas entram no seu WhatsApp, clonam o seu número, usam o seu número como se fosse você, né, e manda mensagem para outras pessoas para depois tentar te extorquir, né, fazer extorsão em relação a falando que foi você que falou com outra pessoa. E através do seu número, né, eles conseguem entrar no seu celular e ver também as contas bancárias, né? No meu caso, tentaram fazer compra 2 vezes no cartão da minha filha, que eu uso, né? Então eu tive que mudar de número por causa disso. Então, agora de imagem, pode postar porque eu não tenho nada, não devo nada para ninguém, né? Então, eu já ia nessa parte, eu já nem ligo, né? Então, mas é perigoso, é perigoso. Então é muito perigoso em relação a isso, porque quando você está expondo, né, as suas coisas, né, tem muitas pessoas de olho. Nós, como cristão, não é errado você postar, mas há um perigo, como eu estou falando, há um perigo, dependendo, se você é uma pessoa muito influente, vai ter alguém te observando e uma hora ou outra ele vai tentar entrar no seu celular para te extorquir de alguma forma, né? Fazer uma clonagem, alguma coisa assim, para tentar arrancar dinheiro, porque sabe que você é uma pessoa influente. Por outra, tem outras pessoas que são invejosas, tem crentes que são invejosos, né? Se vê uma pessoa comer um lanche num lugar aí, vai falar que a pessoa está ostentando, porque você está postando, né? Eu mesmo, eu fui vítima disso daí, por causa que eu gostava mesmo de postar, né? Para mim, com a família, as minhas saídas com a família. Então, às vezes eu fazia a famosa selfie, que a lição está falando aqui, né? Se eu errei, né? Fazer o quê, né? Mas eu gostava de tirar selfie, postar as fotos, porque assim, quando você posta na rede social, é uma coisa que fica guardada lá, uma lembrança, né? Quando eu vejo no Facebook mesmo, lembranças de quando meus filhos eram pequenos, que eu postei lá, tá lá guardadinha, né? E às vezes no computador se perde, né? E hoje não tem mais a pessoa fazer albinho de foto, né? De lembrança. Né, tinha o Orkut, quantas coisas que tinha no Orkut do meus filhos pequenininho, o nascimento do meu piá mais novo, né, que eu perdi, né, infelizmente acabei perdendo lá no Orkut, né. Então assim, tem partes que são boas, realmente são boas, né, e eu postava muito, eu tirava selfie e começaram aqueles crentes que em vez de estar lavando roupa, né, limpando a casa, orando, jejuando, estudando, lendo a palavra de Deus, ficavam, lá olhando as coisas que eu fazia no Face, e nisso daí ficava vendo que eu fui num parquinho, que eu comi um lanche e falava que eu estava ostentando comer um lanche de 20 pila, né? Mas misericórdia se eu tirasse uma foto andando de bug lá no Ceará e comendo camarão, né? Aí tinham me matado, né? Então assim, às vezes se torna perigoso você colocar coisas na rede social, porque vai ter pessoas também invejosas, né? Olhando lá o que você está postando e com isso daí torcendo e fazendo algo que vai ser contra você. E tem, né, as pessoas que ela não consegue viver sem colocar uma selfie. Se ela vai tomar um café, ela precisa postar uma selfie porque ela tem que ser influência. Ela tem que mostrar detalhes do que ela está fazendo. Ela vai no banheiro, ela tira uma selfie. Toma um café, tira uma selfie. Sai na rua, tira uma selfie. Eu estou indo para a academia, tem que tirar uma selfie, tem que ir para a academia. Eu estou indo para a escola, tem que tirar uma selfie. Então a pessoa se tornou escrava daquilo. Tem pessoas que vivem daquilo, aí é diferente, né? Tem os influentes que eles estão ganhando, então eles ganham produtos, eles são presenteados pelos seus patrocinadores, né? Porque como eles postam muito e são pessoas que têm muita visualização, são influentes na mídia, então eles acabam recebendo presente. Quem dera eu, se eu tivesse patrocinadores que me patrocinassem e eu ganhasse aí uns ternos chique, umas camisas chique, um sapato chique, né? Um computador chique, ganhasse tudo chique, né? Além desse Mac maravilhoso que eu tenho aqui, né? Mas eu ganhasse uns computadores chiques aí da Apple, né? Ó, tô fazendo propaganda da Apple, né? Ganhasse da Apple, tudo mais, por ser um influência. Aí tudo bem, é o trabalho dele, né? Agora tem pessoas que não, tem pessoas que fazem isso por doença, quer se aparecer mesmo, né? E tem pessoas, infelizmente, que na rede social ela posta que ela é feliz, mas na verdade a vida secular dela
ela é uma pessoa depressiva, ela é uma pessoa triste. Então ela precisa mostrar uma outra pessoa na rede social. Na rede social ela demonstra que ela é uma pessoa feliz, que ela é uma pessoa ativa, né? Que ela é uma pessoa que convive bem com pessoas. Mas quando ela desliga a câmera, ela é uma pessoa triste e é uma pessoa depressiva. E aqui também fala de adultos querendo ser meninos, né? Quantos? Eu não vou falar do mundão, gente. Eu não vou falar daquele do tiro argueiro do teu olho. Do nosso meio cristão. Quantos irmãos e irmãs, mais irmãs, tá lá com seus 50, 60 anos e põe aquelas maquiaginhas na rede social para ficar bem novinha, faz aquela montagem no corpo. Aí a pessoa lá atrás que está vendo, né, no computador, está vendo lá no Facebook, no Instagram, fala, uau, né? Que mocinha linda, né? Aí quando vai ver, é uma mulher já toda acabada, né? Eu vou contar um testemunho, irmãos, porque vocês veem como rede social às vezes engana muito. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Não é coisa inventada, é um testemunho que aconteceu comigo, né? Certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero que você venha aqui urgente. Eu falei, o que aconteceu? Tem alguém doente? Não, pastor, é que tem aqui uma mulher chorando, né? E ela veio de outra cidade e ela não tem dinheiro para voltar. Eu falei, mas o que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Não, é que ela postou uma foto na rede social, né? E o rapaz gostou da foto dela e quando chegou aqui, viu ela pessoalmente, ele foi embora e nem quis contato com ela direito. E agora ela não tem dinheiro para voltar. Será que o pastor vinha aqui fazer uma oração e arrumar um dinheiro para que ela pudesse voltar para a sua cidade? Eu falei, não, mas não vou não. Eu não vou nem orar, muito menos dar dinheiro. Quem manda essa pessoa entrar na rede social para ficar se relacionando com pessoas que nem conhece e ainda mentir, colocar uma maquiaginha, colocar um efeitozinho para parecer novinha, aí ó, se estrepou. Eu sinto muito, irmão, não vou orar e muito menos dar dinheiro. Tá vendo? O camarada viu a foto dela na rede social, viu a foto dela uma mocinha, né, toda bonitinha, toda arrumadinha, toda ajeitadinha. Ela falou, uau, né? Veio aqui para Cascavel, gastou dinheiro, coitado, né? Chegou aqui em Cascavel, olhou para ela assim, viu ela pessoalmente como ela é e ó, zarpou para sua cidade e largou ela aqui. Eu nem sei por que os dois marcaram encontro aqui em Cascavel, né? Misericórdia, os dois marcaram encontro aqui. E zarpou, tá vendo? Tá vendo como que é? É terrível, né? Então tem que tomar cuidado com a mídia social. E crente, tem crentes fazendo isso, hein? Crente fazendo isso. E tem mulher casada, irmãos, mulher casada, né? Pro marido anda igual um esculhambo, né? O marido chega do serviço, que é minha esposa. Porque assim, eu dou muita palestra para casal, eu e minha esposa, né? E eu sempre falo, quando eu conheci a minha esposa, ela era cheirosinha, arrumadinha, bonitinha, né? Então, ela também, quando me conheceu, sempre andava arrumadinho, cheirosinho, né? Penteadinho, né? Sempre andava ajeitadinho para ela. Então, ela gostou de mim do jeito que ela me viu, e eu gostei dela do jeito que eu vi ela. Tá, e aí casou, eu vou andar esculhambado, não vou mais pentear cabelo, não vou mais escovar dente, não vou mais se arrumar, vou andar com roupa rasgada, ela também não vai mais pentear cabelo, andar com roupa velha, rasgada, não vai se cuidar mais. Pô, mas não foi com essa mulher que eu casei. E ela vai falar, mas não foi com esse homem que eu casei. Então, a gente procura sempre estar se ajeitando, né? Agora, tem mulheres que pro marido anda tudo esculhambada, né? Pro marido esculhambado, o marido vai falar um A, ela já fala A, B, C, D, E, esculhambando ele. Mas na rede social ela fala poemas. Na rede social ela fala versículos bíblicos. Na rede social ela se produz, coloca aquelas maquiagens falsas, que parece que tem uns 20 anos, mas tem 50, mas parece que tem 20 anos. É uma falsidade na mídia, ela mostra uma falsa pessoa, mas dentro de casa ela é totalmente diferente. Por que que na mídia ela tem que mostrar que ela é uma pessoa diferente do que ela é em casa, né? Eu penso assim, que você é em casa, você é em todo lugar. Eu que eu sou aqui em casa, eu sou em todo lugar. Gosto de me vestir bem em casa, claro, vou andar de terno e gravata em casa, mas eu gosto de me vestir bem em casa e gosto de me vestir bem quando eu saio. E a minha esposa também, né? Então vamos lá.
Senão a gente vai comentando hoje, essa lição é gostosa, né? As mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual, né? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Mateus 16,15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Agora a revista fala que não é demonizado, né? A internet agora não é mais do demônio. Que bênção! Que bênção, né? Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Lucas 8:5-12. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Interessante esse pedaço aqui. Tá, o que nós perdemos? Eu falo muito, olha, irmãos, tem gente, eu de novo, vou bater no nosso meio, não vou falar de fora, do nosso meio cristão, meio evangélico, e tem que abrir os olhos, principalmente nós que estamos vivenciando os últimos dias da igreja aqui na terra. O crente usa a internet, o Facebook, principalmente o Facebook, para ficar choramingando, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos irmãos. Ele usa para isso a rede social. Um desabafo, ofendendo e falando coisas que não convém falar. Com isso daí, muitas pessoas, e até pessoas que não são evangélicas, parentes, amigos, né, que estão ali em amigos no Facebook, vão ver aquilo ali e vão falar: puxa, se o fulano está na igreja e está falando que o pastor dela não vale nada, que a igreja dela não vale nada, os irmãos não valem nada, o que eu vou fazer dentro da igreja? Então, eu não vou perder o meu tempo dentro da igreja, eu vou curtir a minha vida do jeito que eu estou, que está melhor. Então, o próprio crente está usando a rede social para fazer um evangelismo satânico. É um evangelismo satânico, porque em vez de ganhar as almas para Jesus, ela está convencendo as pessoas a não virem para Jesus, que é uma perda de tempo. Vocês estão entendendo? Quantos crentes que vocês têm visto que no Facebook ficam desabafando e falando mal dos seus pastores, falando mal dessa igreja? Por que não senta com o seu pastor na igreja e fala: pastor, eu estou chateado porque eu não concordo com isso, com aquilo? O pastor, sabiamente, se realmente a pessoa estiver certa, o pastor falou: então desculpa, eu não tenho visto isso, eu vou tentar mudar, me perdoa. Ou o pastor vai convencer a pessoa, através da luz da Bíblia, que a pessoa está errada. Que a pessoa está errada. Mas não a pessoa diante do pastor: não, pastor, isso é uma bênção tal, mas na rede social, principalmente aqueles que saem da igreja. Quando o crente ele sai da igreja, a primeira coisa que ele vai fazer é ir na rede social falar mal da sua igreja. Quando ele congrega na igreja, ele não posta os trabalhos da igreja no Facebook, ele não fala as pregações que foram pregadas na igreja, ele não homenageia a sua igreja que ele congrega, ele não fala versículos bíblicos no Facebook, mas quando ele sai da igreja, a primeira coisa que ele vai postar é falar mal da igreja, falar mal do pastor e dos seus irmãos. São pessoas que são missionários do diabo. Falo com toda certeza: pastor, isso é pesado? Não é pesado não, é certeza. Porque todo aquele que prega contra o evangelho é o anticristo, é espírito do anticristo. Todos aqueles que procuram convencer as pessoas que aceitar Jesus e congregar é errado, são missionários do diabo, porque eles estão mostrando para as pessoas aí fora que vir para a igreja não é o certo, que vir para a igreja é problema. Em vez de eles usar a rede social e pregar o evangelho, usar o Facebook, né, para falar bem da igreja, falar bem do seu ministério, para atrair, né, pessoas, e falar assim: olha, eu estou na igreja, eu estou bem, porque aí ele vai atrair a família, vai atrair amigos. Não, ele faz o efeito ao contrário. Aí o que acontece? Eles jogam uma bomba na internet, saem da igreja, falam mal da igreja, falam mal do pastor, mandam indireta para os irmãos no Facebook e vão congregar em outra igreja. Aí estão lá cantando hino, estão falando em mistério, estão falando que Deus é na vida deles, mas jogou uma bomba na rede social
fazendo um evangelismo ao contrário para muitas pessoas que seguiram eles, e eles estão lá em outra igreja. Aí você acha que isso é o correto? Não, eu vou para a igreja buscar minha salvação, mas eu lancei na internet que a salvação é errada porque a igreja é errada. E muitas pessoas estão caindo fora por minha causa, porque eu coloquei na rede social, mas eu estou nessa igreja aqui. O importante é eu. Você acha que essas pessoas, Deus não está vendo, não? Aí quando essa pessoa sai dessa determinada igreja, aí ela vai falar mal também dessa igreja que ela está hoje, na rede social, no Facebook, no Instagram, no Twitter, vai estar falando, entendeu? Então as pessoas acabam utilizando a rede social, né, para esse tipo de coisa. Então eles estão desevangelizando, né? Desevangelizando, estão fazendo evangelismo ao contrário, né? E sendo usado instrumento de Satanás. Então tá vendo? Não é a internet, mas sim a pessoa que está sendo utilizada. Bom? Pastoreio virtual. Outra coisa importante, proporciona pelas redes sociais, está relacionada aos discípulos e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar a esse novo campo. Enfim, para nós concluirmos, é como eu falei desde o princípio, né? Então nós temos que aproveitar a rede social para fazer o evangelismo, o trabalho de evangelização, ensinando a palavra de Deus, pregando o evangelho. Você que gosta de louvar, posta os seus louvores, né? O que você compôs, o que você louva, né? Faz vídeos você cantando, com um grupo você louvando. Jamais postem vídeos falando mal do seu pastor, falando mal da sua igreja, porque tem pessoas que estão te assistindo, pessoas que estão te seguindo, né? E elas vão ver aquilo e vão entender que é errado ir para a igreja, tá bom? Então cuidado, seja um instrumento de Deus na rede social e não um instrumento do diabo. Amém? Então, Shalom Adonai Levor, paz do Senhor a todos, fiquem com Deus e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.